Amém. Cada domingo é um domingo, cada culto é um culto. Os sentimentos são diferentes. A gente sente o mover de Deus tendendo para algumas direções. E hoje eu estou aqui com o coração assim, despedaçado diante do Senhor, realmente querendo ver algo da parte de Deus. Porque chega, querido, de vermos o homem. Quantos concordam comigo? Chega de ouvirmos a voz do homem. Queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ser tocados pelo Senhor. E desesperadamente, durante todo o dia, na verdade, não só hoje, mas eu tenho assim, tido no meu coração um anseio muito grande de estar com o Senhor, de ver o governo, o reino de Cristo ser estabelecido no meio da igreja. E tudo que eu vou compartilhar aqui, eu gostaria muito que você não se focasse em mim, logicamente, mas que você quisesse ver Jesus através dessa palavra. Porque a gente vem para a igreja, a gente vê tudo. A gente vê a roupa do irmão, a gente vê o cabelo do irmão, a gente vê o chão empoeirado, a gente vê tudo. Mas nessa noite que seus olhos se fechem para tudo isso e eles consigam ver o Rei, Senhor dos exércitos, assentado no trono. Esse trono está estabelecido nessa igreja. Que você veja Jesus, querido. Porque se você vê Jesus, vai valer a pena você ter vindo. Mas se você não o vê, não valeu a pena. Porque se você não vê Jesus, você vai sair daqui do jeito que você chegou ou até pior. Mas se você vê Jesus, você que entrou fraco vai sair fortalecido. Você que entrou caído vai sair erguido. Você que entrou confuso, perdido, vai sair com rumo. Então, o resumo do que eu estou falando é: tudo se resume nele. Porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. E somente uma coisa nos basta: ver Jesus nesse lugar. Então, o que eu quero compartilhar está dentro desse trono erguido no nosso coração, que eu sinto como se no reino espiritual está, não só hoje, mas acontecendo um movimento. Eu sinto como se no reino espiritual um mover, Deus movendo algo sobre nós, querido. Deus realmente querendo levar essa igreja a um nível maior, a entrar numa nova dimensão, a experimentar de coisas novas. Porque o que conseguimos até aqui, deu para chegar até aqui. Mas eu sinto que para caminhar adiante, vamos precisar de algo maior, algo mais profundo e mais excelente. Que bom que você veio. O que você tem, deu para você chegar até aqui. Mas se você quer continuar caminhando, você vai precisar nessa noite se apropriar de uma porção maior da parte de Deus. Senhor, nós queremos ir adiante, Pai. Revista-nos da Tua graça, revista-nos do Teu poder, revela-nos quem Tu és e os sonhos do Teu coração para conosco, a Tua igreja. Estamos aqui, Senhor, a Tua amada, a Tua noiva, a Tua igreja apaixonada por Ti. O Senhor sabe que nada mais traz contentamento pleno à nossa alma, senão somente a Tua presença, Pai, e é ela que estamos buscando aqui. Fica conosco, encha-nos de Ti, no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu quero falar, queridos, nessa noite, sobre identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. E para compartilhar tudo que eu estarei falando à igreja, ministrando à igreja, eu peço que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 10,
a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do 38 até o 42. Marta e Maria. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Repita comigo: Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Querido, tudo é questão de escolha. Na manhã desse dia, quando o dia amanheceu, quando você abriu os seus olhos, ali estava diante de você oportunidades, situações, circunstâncias e muitas vozes falando aos teus ouvidos, querendo te apontar várias direções. Mas durante o dia, durante todo o dia, você foi fazendo escolhas. Você foi escolhendo. Você foi tomando decisões, porque a nossa vida ela é composta de decisões. E aqui é muito lindo que o versículo termina, Jesus falando assim: Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Escolha, escolhas e escolhas. E aí, dentro desse texto, eu estava meditando nessas três palavras: identidade, propósito e destino. Nós vemos aí duas irmãs, crentes, uma cujo nome era Maria e a outra era Marta. E nós vemos que uma tinha identidade, tinha propósito e tinha destino. Outra, embora sendo crente, embora tendo Jesus em sua casa, essa não tinha identidade, não tinha propósito e, consequentemente, não tinha um destino. Duas pessoas morando junto, recepcionando Jesus no mesmo tempo, mas com duas atitudes 100% diferentes uma da outra. Pastor, qual foi o diferencial de Marta para Maria? Embora as duas sendo crentes, embora as duas tendo recebido Jesus em sua casa, qual é o diferencial das duas? O diferencial é o que eu já estou te falando, querido. É que uma tinha identidade. Uma entendeu que o valor que ela tinha não estava nas coisas que ela fazia, mas estava naquilo que ela era. E por isso ela não se preocupou com o ativismo, com a necessidade de mostrar serviço. Ela não se preocupou em cativar, conquistar ou comprar Jesus com o seu trabalho, porque ela sabia quem ela era. E por ela saber quem ela era, ela sossegou o seu coração e aproveitou, da presença de Jesus de forma que a outra não conseguiu aproveitar. Ela se assenta aos pés para ouvir Jesus falar. E
identidade. Marta, embora estando ali no contexto, era alguém 100% sobrecarregada, correndo de um lado para o outro, porque não sabia quem ela era. Ela achava que o valor que ela tinha estava associado, ou 100% naquilo que ela fazia, naquilo que ela apresentava, no trabalho que ela exercia. E aí, ela perde a melhor parte, porque Jesus ali, mas ela não conseguiu usufruir da presença de Jesus como ele gostaria. Identidade. O que é identidade? A pergunta, na verdade, é outra. Você sabe quem você é? Você tem uma identidade em Jesus? Não estou falando, querido, dessa identidade aí, né? Tem o número. Não é essa identidade. Eu estou falando de uma identidade espiritual. Eu estava me lembrando da ilustração de dois irmãos. Os dois eram gêmeos. Os dois foram criados na mesma família, lógico. O pai era alcoólatra, bebum, espancava a mãe, batia nos filhos. E aí esses filhos crescem e determinada idade a mãe morre. O pai, por ser um bebum, não pôde dar continuidade, né, na educação, no crescimento. E aqueles irmãos se separam. Um vai morar com um parente distante e o outro com outro parente. Passa-se os anos e um dia, numa sala de faculdade, está lá um professor universitário dando aula. E aí um aluno pergunta: professor, o senhor sempre na sua vida o senhor já teve situações que te desafiaram a ser o que você é hoje? Ele responde: sim, porque eu venho de uma família cujo meu pai era alcoólatra, espancava minha mãe, maltratava a mim e meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo e a história do meu pai me fez ser o que eu sou hoje, porque eu decidi no meu coração não ser como ele. Então a história do alcoolismo, a história do espancamento, a história dos maus tratos me fizeram ser quem eu hoje sou. Está ali um professor universitário. Lá do outro lado, distante, está o outro irmão, bebum, saindo da porta de um bar, encosta aqui, encosta ali, senta no meio-fio. E aí uma pessoa se compadece, se aproxima e pergunta: qual é a sua história? Por que você vive dessa forma? Você não encontrou nada na vida que te fizesse ser diferente? Aí ele responde: eu sou filho, né? Eu venho de uma família cujo meu pai era alcoólatra, bebum, espancava minha mãe, maltratava a mim e meu irmão. E eu sou hoje o que sou porque eu aprendi com ele. Eu sou um bebum, eu sou um zero à esquerda, eu sou um homem sem perspectiva, sem alvo e sem aspiração na vida. Por quê? Porque eu venho de um lar onde meu pai era como eu sou. Queridos, como duas pessoas recebendo a mesma experiência, como uma se distancia da outra assim? Como pode a mesma história que mata um, levanta o outro? A mesma circunstância que abala um e distancia um dos atos, dos propósitos, é a mesma situação que vai levantar o outro e que vai fazer o outro querer ser diferente. Por que isso? Questão de identidade, querido. O que se tornou alcoólatra, bebum, ele não sabia que em Jesus ele poderia virar o jogo. Ele não sabia que em Jesus, mesmo tendo um histórico familiar péssimo, mesmo sendo fruto, sabe, de um lar onde o seu pai nunca investiu em sua vida e, pelo contrário, o maltratava, ele nunca achou uma identidade em Deus, onde essa identidade o fizesse acreditar que era possível, mesmo tendo um histórico familiar ruim, ele se tornar uma bênção.
Sabe o que eu tenho descoberto? Que não é da onde você veio, não é o seu histórico familiar, não é o seu grau de escolaridade, mas é como você se vê, querido. Porque como eu estou falando a história desses dois homens, os dois tinham tudo para serem fracassados, mas um decidiu ser diferente. Você pode ter tudo à sua volta conspirando para você ser um fracassado, derrotado, falido. Porque talvez você é fruto realmente de um lar onde seu pai era viciado, sua mãe talvez uma mãe muito ativa, onde não teve tempo para acompanhar o seu crescimento. Talvez você não tenha recebido educação, né? Sei lá. O que eu quero dizer é o seguinte, querido, que você vai dizer quem você é, porque é questão de escolha. Eu escolho me parecer com Jesus ou não. Eu escolho assumir para mim uma nova identidade ou não. Eu escolho anular a minha identidade humana, carnal, e decido assumir uma identidade espiritual. Querido, e sabe o que é mais lindo? É que na visão de Deus não existe ninguém fracassado. Se nós vivemos no fracasso é porque nós escolhemos viver no fracasso. Porque nos sonhos e no plano de Deus, você é mais que vencedor. Você foi gerado para dar certo. Independente de onde você veio ou de onde você está vindo, Deus te planejou para dar certo. Fale para quem está do teu lado: Deus te planejou para dar certo. O problema é a falta de identidade, porque quem não tem identidade vive uma vida sem propósito e nunca vai alcançar o seu destino. Quem não se encontrar, quem não se descobrir em Deus quem eu sou, em Cristo Jesus quem eu sou, para que Deus me chamou. Eu estava lá no mundo perdido, jogado, vivendo minha vida do meu jeito. Aí eu ouvi a palavra de Deus, abri o meu coração, entreguei minha vida a Jesus. E agora? Quem eu sou no meio desse contexto? Querido, você é filho de Deus. Você é herdeiro do céu. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor. Você traz consigo a marca do selo, o selo que o Espírito Santo te colocou. Você está carimbado para ir para o céu. O teu destino é o céu. Você precisa saber quem você é dentro desse contexto, porque é muito comum a gente encontrar pessoas dentro da igreja tateando igual cego, e quando vem uma proposta do mundo, por elas não saberem quem elas são, elas vão negociando a fé, vão assumindo aliança com deuses dessa terra, vão se inclinando de propostas e sugestões do diabo, porque falta uma identidade em Cristo Jesus. Porque quem sabe quem é, pode vir um banquete que for, ele rejeita, porque ele sabe que maior é o banquete que está esperando ele na eternidade. Por que Daniel não comeu dos manjares do rei? Embora o rei tivesse determinada porção diária, diz a palavra de Deus que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles assentaram em seus corações em não se contaminar. Por que eles rejeitaram? Porque eles tinham uma identidade, eles sabiam quem eles eram. Mesmo habitando numa terra estranha na Babilônia, eles sabiam que eles não pertenciam à Babilônia, que os princípios da Babilônia não eram os princípios deles. Identidade. Quando vem uma proposta para você negociar a fé, negociar a santidade, negociar uma vida séria com Deus, qual é a resposta que você dá? Porque ao longo desses anos eu tenho visto o diabo encostar em alguns e falar assim: quem é você? Aí a pessoa: eu sou crente. Ah, você é crente?
Crente domingo, né? Porque no meio da semana eu sei o que você faz. Se o diabo hoje perguntar quem você é, qual é a resposta que você dá? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou porta-voz de Deus na terra. O Senhor me comprou com a preço de sangue. Eu estou selado, eu pertenço a um Deus Todo-Poderoso. O meu nome está escrito no céu. E ainda que venha toda a proposta desse mundo, não me rendem. Por quê? Porque eu sei o meu destino, eu tenho um propósito, e eu sei aonde eu vou chegar. Jesus é o meu porto seguro. Propósito. Quando você acha a sua identidade, você encontra um propósito. Infelizmente, nós encontramos aí duas pessoas. Marta, por não saber quem ela era, ela não tinha um propósito divino. A única visão de Marta era com o terreno, com o material, com o ativismo, com a correria. Não tinha um propósito celestial, por isso não conseguiu se assentar para ouvir a voz de Jesus. Porque ela não conseguia entender que aquele que estava ali era maior que tudo e que todos. E a presença de Jesus ali era motivo para ela parar tudo e se assentar. Mas como se assentar? Se não vê propósito nisso? Como parar tudo? Toda a correria, todo o ativismo e se assentar com o coração sossegado aos pés dele para ouvi-lo, se ela só o conhecia na superficialidade e não na profundidade. Tanta correria, trabalho, 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 quando na verdade correndo atrás do vento. Porque Jesus no final fala assim: você está preocupada e afadigada com tanta coisa, mas uma coisa só é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Queridos, há uma melhor parte para nós. Talvez o que você está fazendo seja bom, mas Jesus tem o melhor. E essa parte que Maria escolheu, Jesus termina dizendo que não lhe seria tirada, porque tinha valor eterno. Porque o que Maria havia escolhido estava fundamentado em princípios eternos. Tudo que nós fazemos no meio dessa correria toda, às vezes querendo agradar a Deus, e aí vem uma pergunta: estamos conseguindo? Lembrei de uma ilustração que eu ouvi de um pastor, que ele contou que alguém, uma ilustração que ele contou, que alguém corre e preparou um bolo de chocolate, aquele bolo que eu particularmente sou fã, aquele bolo molhadinho, aquela coisa, chega na presença de Deus: aqui, Senhor, o bolo que eu preparei para o Senhor. Aí o Senhor olha para o bolo e fala assim: eu não gosto de chocolate. Você me perguntou que bolo eu gostava? Você preparou o que você achou, mas você não parou para ouvir se de fato era aquilo que eu desejava. Sabe, querido, eu tenho um temor no meu coração de estar correndo, fazendo, e dentro de um contexto que cada dia mais é imposto sobre nós, e no final da estrada o Senhor falar assim: você correu, e perdeu a maior e melhor parte, que era aprender de mim com o coração humilde e quebrantado. Intimidade. O problema é que Marta não sabia o que era intimidade, sabia o que era trabalho, mas intimidade ela não sabia. Eu quero nessa palavra pedir a você que você pare e se assente aos pés do Senhor. Pare e aguce os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Pare, porque pode ser que nessa correria
nessas preocupações, perturbações, nessa ânsia de ser, de fazer, de ser visto, de apresentar trabalho. Pode ser que o Senhor está falando para você como falou para Marta. Você está correndo atrás do vento, porque o que você está fazendo, em outras palavras, só tem valor aqui. Quando o culto começou, eu estava pensando que, na verdade, querido, nós estamos vivendo nesse mundo, nessa terra, é um ensaio do céu. Nós estamos ensaiando para morar na eternidade com Cristo. Isso aqui é um ensaio. E sabe, a minha pergunta é: todos nós estamos ensaiando como devemos? Todos nós estamos nos afinando como devemos? Todos nós estamos captando como devemos? Pessoas que não se relacionam com outras porque não gostam, porque não tem intimidade, afinidade. Isso aqui é um ensaio, querido. No céu você vai estar do lado dessa pessoa. Então comece a ensaiar, ter um bom relacionamento. Comece a falar com todo mundo, abraçar todo mundo, porque no céu não existe panelinha. No céu não existe preferência. No céu não existe partidarismo. No céu não existe isso. E se nós estamos ensaiando para irmos para lá, para vivermos lá, então a cultura do céu deve alcançar nossas vidas aqui. No céu não existe pecado, portanto, não assuma compromisso com ele, porque no céu é santidade, no céu é pureza. Os habitantes, os cidadãos do céu são aqueles que aprendem a se curvar diante do Senhor em todo tempo, porque no céu a adoração ela não tem fim. E o que é mais lindo de tudo isso é que nós vamos ver a face do nosso Deus. Então comece a ensaiar, como Áquila falou, vindo do céu mesmo. É isso mesmo, meu filho. Nós precisamos ver Jesus aqui, queridos, para quando chegarmos lá não ficarmos confusos. Quem Ele é? Ele! Eu o conheço porque eu já estive com Ele na terra. Eu conheço a sua voz, eu conheço o seu rosto, porque eu estive com Ele. Ah, queridos! Oh, meu Deus! Ah, Senhor, mostra-nos o teu rosto, para que quando cheguemos aí, não fiquemos confusos, mas possamos identificar o nosso Senhor. Oh, Jesus! Comece, querida, a vir para o culto com expectativa, com o teu coração tomado de anseio. Comece a vir para a casa do Senhor entendendo que você está pisando no lugar onde o trono de Deus está estabelecido. E a Bíblia fala: guarda o teu pé quando pisares na casa do Senhor. Santidade, anseio, anelo, paixão para estar com Ele. Oh Deus, dá-nos, Senhor, a tua identidade de filhos, de alguém que tem direito à tua presença, de alguém que é chamado para se parecer contigo, porque na condição de filhos teus, nós devemos nos parecer contigo, Senhor. Dá-nos essa identidade de filhos que se pareçam com o seu Pai, que tem o caráter de seu Pai. Oh, meu Senhor, e estabeleça dentro de nós o propósito para isso. Querido, quem não tem propósito, qualquer ônibus serve. Se você não tem um propósito de chegar em lugar nenhum, qualquer condução serve. Mas se você tem um lugar, se você tem um destino, você não vai apanhar qualquer condução, porque você está empenhado de chegar no lugar reservado por Deus para você. Você não precisa, assim como eu também não. Nós não precisamos ficar andando em círculos na nossa vida sem alvo, sem propósito, sem meta. Porque Jesus é o nosso alvo, é um propósito. Você sabe por que Jesus te tirou do mundo?
porque tem um propósito para você cumprir nessa terra. E o primeiro propósito é você ser um condutor da glória de Deus na terra, ser alguém onde Jesus possa se expressar. A tua boca tem que ser a boca de Jesus, os teus olhos tem que ser os olhos dele, as tuas mãos devem ser as mãos de Jesus, porque é através de mim, de você, querido, que ele se expressa nesse mundo. Então o meu propósito é viver para ele, ser instrumento na mão dele. Da mesma forma é o teu propósito. Ache o propósito pelo qual Deus te salvou, te tirou do mundo e te trouxe para a sua casa. Há um propósito, há um chamado, há uma missão confiada na minha e na tua mão, querido. Nós não podemos nos distrair com as coisas dessa terra, não podemos assumir aliança e compromisso com os deuses dessa terra, porque há um propósito, há um alvo, há uma meta, há um lugar que precisamos chegar. E o nosso destino qual é? O nosso destino é estarmos para todo sempre ao lado do nosso Senhor, porque depois de nos encontrarmos com ele e acharmos a nossa identidade nele, aí vem o propósito que ele tem para nossas vidas. A gente não fica mais andando em círculo, tateando igual cego. A gente encontra um motivo para viver. A gente encontra um lugar onde temos que chegar. A gente encontra em Deus, querido, um lugar, uma missão e um chamado. E aí, qual é o fim dessa estrada? O fim dessa estrada é a eternidade do lado do nosso Senhor. O seu destino é o céu. Fale para quem está do teu lado: o seu destino é o céu. Se você tem uma identidade, se você tem um propósito e se você tem um destino, você vai ter tempo para ficar com picuinha. Você vai ter tempo para ficar gosto, não gosto, quero, não quero. Se você tem uma identidade, um propósito, um destino, você vai ficar perdendo tempo emprestando as suas emoções, entregando o seu coração a situações e circunstâncias que vêm com o único propósito de enfermar e te adoecer. Se você sabe que o seu destino é o céu, você vai armar tenda nesse mundo, que você vai estabelecer aliança com as coisas dessa terra? Não vai. E aí, terminando, eu chego a uma conclusão: que tem muito crente que não sabe quem ele é, ele não tem um propósito e ele não sabe do seu destino. Por isso vive uma vida fracassada, vive uma vida derrotada, vive uma vida de sobe e desce, vive uma vida instável. Hoje quer, amanhã não quer, hoje segura, amanhã larga. É porque não tem uma identidade. Ele não sabe quem ele é. É porque ele não sabe que Deus tem um propósito com ele. Ele não conhece o propósito dele estar vivo, dele estar na casa de Deus. E é porque também ele não sabe qual é o destino dele. E tem muita gente que não sabe para onde vai se Jesus voltar agora, ou se partir dessa vida. Tem muita gente nas igrejas que não tem certeza de sua salvação, não sabe qual é o seu destino, o final dessa estrada. Nessa noite, eu quero pedir ao Espírito Santo que ele, de uma forma muito íntima, pessoal e particular, que ele revele a você quem você é, e que ele te mostre o propósito que ele tem contigo. Quantas pessoas, queridos, já foram ceifadas, mas você está aí. Por que você está aí? Por que você está aqui hoje? Porque tem um propósito.
Porque a sua história ainda não se findou. Porque tem uma história sendo escrita contigo. E cada capítulo é Jesus querendo te conduzir e querendo escrever algo lindo ao teu respeito. Eu não sei quantos capítulos já foram escritos, mas eu te falo que a história ainda não terminou. Tem muitos capítulos para serem escritos, né, por Jesus através de sua vida. Então nessa noite, sabe, nessa noite deixe cair toda a confusão na tua mente. Saiba quem você é, saiba para que Deus te chamou e saiba onde Deus vai, qual é o final dessa estrada. Se você decidir permanecer no caminho, o final será como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é o seu destino. Terminar a sua história. Quando o livro da sua história se fechar, vai estar lá esse versículo lá no final: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não me desviei, não virei as costas para o que Deus tinha para mim, e empenhei minha vida, dei tudo que eu tinha para que o nome de Jesus fosse exaltado e glorificado. Combati o bom combate, luta ferrenha, tete a tete contra o inimigo, mas eu venci pelo poder do nome de Jesus. E hoje eu trago comigo as marcas de um vencedor que venceu pelo poder que é no nome de Jesus. Qual é o final da sua história? É bom a gente pensar nisso, porque a gente vive como se isso não fosse acontecer. A gente vive como se o céu não existisse, como se o inferno não existisse, como se a eternidade não existisse. Mas a escolha que você fizer hoje, ela tem repercussão eterna. Marta escolheu o ativismo, as coisas dessa terra. Essa não era a melhor parte. Mas Maria escolheu se relacionar, se quebrantar, se assentar, ouvir e assumir uma identidade de que não preciso mostrar serviço para ser aceito. E aí Jesus diz que Maria recebeu a melhor parte, e isso ninguém poderia tirar dela. Tudo que você está fazendo hoje, querido, e eu estou fazendo, são coisas que têm valores eternos? Ou nós estamos correndo para lá e para cá, atrás de coisas que só têm valor nessa terra? Pense. Pense aonde você tem aplicado o seu coração. Pense se o que você hoje tem sido dá para chegar no céu desse jeito. Pense se o seu estilo de vida hoje te dá condição de varar a eternidade com Cristo. Pense nisso. Se seus olhos fecharem agora, para onde você vai? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Nessa noite, se você não tem certeza de salvação, se você não sabe quem você é, nem por que ou para que você está aqui, eu quero te dizer: busque em Jesus saber quem você é. Assuma uma identidade, a identidade não que seu pai terreno te deu, mas a identidade que teu Pai Celestial tem para você. Teu pai natural talvez te forjou com um caráter deformado, mas o teu Pai Celestial, o caráter dele é impecável. Talvez seu histórico familiar vai dizer que você tem que ser bandido porque todo mundo na família foi, mas o teu Pai Celestial diz: não, você pode ser um homem digno, um homem cheio da minha presença. Talvez seu histórico familiar, o contexto que você viveu, diz: você tem que ser um fracassado, todo mundo na família foi. Mas o teu Pai Celestial diz: não, filho meu não foi gerado para ser um fracasso, não. Você vai precisar escolher com quem você vai querer se parecer, com quem
a identidade de quem você vai assumir. Você vai precisar escolher, porque Maria escolheu a identidade de Deus para ela, entendendo que ela não seria aceita só porque mostrava grandes coisas, mas pelo que ela era. Você não precisa, querido, ficar gritando, correndo, se esperneando para ser visto, porque Deus conhece seus filhos, e quem é filho dele de verdade sabe como viver uma vida em paz e sossegada. Talvez você está agitado dentro do teu coração porque você não sabe quem você é, porque quando a verdadeira paz inundar o teu coração, você vai se prostrar e você vai perder noção do tempo, da hora. Você sabe por que a gente chega no culto e fica olhando para o relógio? E esse culto que não acaba, esse culto que não acaba, esse louvor que não termina, sabe por quê? Porque não conseguimos nos conectar com o coração do nosso Pai. Porque uma vez que a gente está na presença de Jesus como filhos, como quem tem intimidade, a gente perde noção do tempo, da hora. O louvor pode ser o louvor que já cantou 100 vezes, mas quando a gente está diante de Jesus, tudo se faz novo. A letra a gente já conhece de frente para trás, de trás para frente, mas aos pés dele, olhando para ele, esse louvor velho se torna um louvor novo, porque traz uma mensagem nova. O novo, a novidade de vida, está em desenvolvermos com ele uma intimidade e um relacionamento de proximidade. E é isso que Jesus quer conosco nessa noite. Quer te dar uma identidade se você não tem, quer colocar você, dentro de você, uma visão clara do propósito, e quer te mostrar o final dessa estrada, o seu destino, o qual Ele reservou para você. Feche os teus olhos, peço que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Talvez está preparando aí um bolo de chocolate, saboroso, bonito, suculento, aquele bolo, né? Talvez nessa noite você vai trazer diante de Deus e Ele vai falar assim: você nem me perguntou se eu gosto de chocolate, você nem conhece meu gosto. O que você está me trazendo é o que eu te pedi? Ou você está trazendo aquilo que você acha? Quando se tem intimidade, querido, a gente não erra. Eu perguntei a algumas discípulas lá em casa: vocês sabem qual é a minha cor preferida? Qual é a minha comida preferida? E o que eu gosto de fazer nas horas vagas? Eu perguntei: qual é a minha cor preferida, meu prato preferido? E o que eu gosto de fazer nas horas vagas? Não vou dizer as respostas delas, mas eu cheguei a uma conclusão: que muitos de nós com Deus é assim, a gente não sabe. A gente não sabe os gostos do Senhor. A gente não tem noção, sabe, do que está gerado no coração do nosso Deus. Nós não o conhecemos. Mas nessa noite Ele quer se revelar a nós. De olhos fechados, deixar a adoração, deixar a adoração tomar conta desse lugar. E nessa noite Deus falar para você: filho, pare de correr. Você está achando que você está abafando? Você está achando que você está me agradando por causa do seu ativismo? Por causa das suas preocupações? Para. Se assente aos meus pés. Desfrute da minha presença, só isso. Abra os teus ouvidos para me ouvir. Deixa eu te abraçar. Deixa eu me relacionar contigo. Só isso que eu quero de você. O valor que você tem não está nas coisas que você faz, mas em quem você é. Entenda isso, que eu te amo do jeito que você é. Não queira me comprar ou achar
né? Que o seu trabalho, o seu serviço é que vai me atrair, porque não é. Mas é a atitude do seu coração, é quem você é que me atrai. Oh, Jesus!